morte é o fim da vida. O que é sangue é a essência da vida. Eu sou André Machado, apresentador, locutor, produtor audiovisual, DJ, baixista, e venho do além, do profundo além, para apresentar-lhes o Papo em Cartaz pelo acervo digital. Caramba, aplaudi, menino. Bom. Sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje do Papo em Cartaz, falaremos sobre como estimular o terror nacional, as produções audiovisuais com terror brasileiro. O cinema de terror brasileiro ele tem uma trajetória um tanto peculiar. Um gênero que dialoga cada vez mais com questões sociais, folclore e o cotidiano brasileiro. Ao invés de assassinatos, insere também exorcismos espirituais. Sabe-se que o terror nacional teve o seu grande marco no início da década de 60, com o clássico A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, Meia-Noite Levarei a Sua Alma, do grande José Mujica Marins, o nosso querido Zé do Caixão, uma figura icônica. E isso trouxe um novo olhar para esse tema no Brasil, mas poucos foram os títulos reconhecidos por esse primeiro boom. Hoje o nosso terror ele vive um renascimento com produções modernas, de alta qualidade, explorando tanto o medo psicológico quanto o visceral e também o folclore. Mas por que a gente ouve falar tão pouco disso? Por que a gente não vê por aí essas produções? No programa de hoje convidamos dois especialistas em cinema para debatermos esse assunto tão polêmico. Eu quero fazer as boas-vindas para Carlos Primati, ele que é crítico em cinema, membro da Abracine, especializado em cinema fantástico em geral, com ênfase na produção nacional do gênero de terror. E também eu quero dar as boas-vindas para Rodrigo Matskey, ele que é professor, diretor e locutor especialista em produção audiovisual, áudio, motion graphics e também inteligência artificial aplicada ao audiovisual. Senhores, uma satisfação enorme. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Queria chamar a atenção que nós estamos, nesse exato momento, às 15h15 da tarde, que era o horário que começava o Cine Trash do Zé do Caixão. Então, a gente já está homenageando o Mujica desde esse momento. Que demais. Cara, que loucura. Muito obrigado e parabéns pela apresentação. Você, André, você é, cara, nossa, uma pessoa cheia de luz. Né? Que isso, cara. Muito obrigado. Por trás dessa coisa trevosa tem muita luz aí, muita luz. Obrigado, obrigado mesmo. Mas o programa é sobre o assunto de vocês, aqui o domínio de vocês. A gente sabe também que no último ano tivemos atores conhecidos como Celton Mello, Paola Oliveira, Isis Valverde, Clara Castanho, todos se aventurando aí pela primeira vez no horror e no suspense. Ambos os gêneros que ainda são poucos explorados no cinema nacional. Ganharam aí uma oportunidade de furar a bolha e conquistar novos fãs com produções originais. Mas será que essa é uma tendência que começa a crescer agora? O que vocês acham? Olha, eu vou ter que discordar. Porque o meu principal objeto de estudo é a produção de horror no Brasil. E ela é muito constante. Ela é muito constante, só que ela tem pouca visibilidade. E aí entra o nosso papel como pesquisador, como crítico, como curador, organizador de mostras, seja lá o que for, a gente trazer isso para o público. Então, por exemplo, vou mencionar uma pesquisa que eu fiz. Tem um lugar histórico da Boca do Lixo, ali na Rua do Triunfo, que é o Bar Soberano. Né? Era um bar que existia ali na década de 60, 70, 80, que concentrava o pessoal que produzia filmes na Boca do Lixo, né? Eles iam lá tomar cafezinho, tomar uma pinguinha, comer, e combinar produções. Hoje o bar reabriu e é um museu, né? Comandado ali pelo Marcelo Colaiacovo, que é um cineasta também, amigo do Mujica, etc. E aí, quando estreou, a gente fez uma mostra chamada Horror na Boca, está lá em cartaz nesse momento. E a gente fez uma filmografia que eu organizei, que tem 110 longas-metragens de terror produzidos na Boca do Lixo entre a década de 60 e 80. Então, só estou dando um recorte que tem muito filme. A gente tem, eu avalio nesse momento, mais de 600 longas-metragens de horror produzidos no Brasil desde os primórdios até agora. Só que onde escoar isso? Né? Como trazer isso para as pessoas? Essas 110 produções da Boca do Lixo que eu falei, nem todas estão disponíveis. Embora você vai lá no YouTube e encontra um monte, né? Mas aí vem a questão de catalogar, de classificar, Nem na Cinemateca Brasileira. Exato. Então, por exemplo, quem for nessa exposição
tem até uma filmografia lá, um QR Code que você tem acesso ao catálogo, e você vê essa lista. Aí você fala, como que eu vejo esses filmes? Né? Então, nem sempre eles estão disponíveis. Só que é muito legal isso que você falou, né? Citando esses nomes, que são filmes que vão para as plataformas, vão eventualmente estrear no cinema, mas logo vão estar nas plataformas digitais, e aí só não vê quem não quer. Aí é um papel que eu tento fazer também. O cinema brasileiro de horror existe, ele é legal, ele é prolífico, ele é super diversificado, só que a pessoa também tem que ir atrás de assistir. Então, eu vejo que, às vezes, todo o processo é bem feitinho. Chega no público, o público não assiste. Né? E sem assistir, você não pode nem falar, o cinema brasileiro é uma porcaria, o filme é tudo ruim. Não, você não assistiu, vai lá e veja. Né? Porque é outro clichê que a gente vê. O cinema brasileiro é muito ruim. Tá, fala 10 filmes que você assistiu. O cara não sabe falar 5, às vezes. Exato. Tirando os novos. Então, eu só quis, né, numa maneira positiva, discordar de você para trazer isso. A produção é muito grande, só que, infelizmente, a gente tem que fazer um trabalho meio de formiguinha para trazer um pouquinho de cada coisa. Você falou desses nomes, Antônio Fagundes, Reginaldo Faria, Ronivon, Glória Menezes, todo esse pessoal, Lima Duarte, fez filme de terror nos anos 70, nos anos 80, né? Então, enfim, é um gênero bem diversificado e a cara do Brasil também. Fizeram, e também, André, eu acho assim, essa coisa do gênero, meio assim, eu acho que no Brasil existe o terror, vamos supor, você pega esses filmes que estão agora no Oscar, vai existir o terror dentro da ditadura, dessas coisas, mas o gênero mesmo que você pega, vamos supor, o filme como o Mujica fazia, filme de terror, meio que, acho que faz tempo, né, Primati, que eu não vejo mais assim, vai ter um filme de terror criado para o terror. A última coisa que acho que eu lembro é a novela Vamp mesmo, que teve, né, essa temática. Aí entra uma outra questão, né, que é o que eu acho super importante. O horror brasileiro, ele é super autoral, né? Então ele não vai trabalhar necessariamente com as regras. Por exemplo, o cinema de horror americano, tirando exceções, por exemplo, Pecadores, que é um filme que eu amo, adorei assistir no cinema, mas ele vive muito de derivações. Acabou de estrear o Pânico 7, uma coisa totalmente desnecessária. Então, o cinema brasileiro, ele não vai viver disso, né? E vai viver de obras originais. Aí, alguns são mais terror, né? Por exemplo, tem um filme que eu gosto muito, que tem essa questão social, mas é bem terror, que é o Propriedade, do Daniel Bandeira. Guarda essas sugestões, que a gente vai chegar lá. Essas perguntas vão chegar lá, essas sugestões. Vamos começar, então, essas perguntas? Vamos. Eu quero, antes, eu não sou o Marcelo Taz, mas eu quero fazer provocações para você que está aí em casa, assim. Será que o verdadeiro monstro nos filmes de terror não seria o próprio ser humano? E o terror brasileiro, ele é capaz de causar tanto arrepio quanto questionamentos? Vamos descobrir com essas duas feras aqui. Para começar, a gente vai perguntas superficiais e vamos aprofundando os temas aqui. Quero saber dos senhores, defina o terror brasileiro com uma única palavra. Autoral. Boa. Nossa, é boa, hein? Com uma única palavra, trash. Trecheira. E por que a gente gosta tanto de assistir essas tragédias, destruições? Por quê? Aí a gente pode, dá pra literalmente fazer uma palestra só sobre isso, mas a gente pode apelar simplesmente ao Lovecraft, né? O H.P. Lovecraft que definiu que o medo é o sentimento mais primitivo do ser humano e é o mais intenso, né? Então, a gente sentir medo é muito elementar, né? A raça humana só sobreviveu porque sentiu medo, né? Viu um tigre dente de sabre, em vez de falar, vou acariciar o gatinho, ele falou, deixa eu correr daqui, né? Então, o medo, e principalmente se a gente se relacionar principalmente ao filme de terror, que é o medo artístico, é o medo de brincadeirinha, você sabe que você está seguro, é uma maneira de você fortalecer as emoções, né? Então, tem vários estudos que diz que quem assiste filme de terror, tem o hábito, né, de ver filme de terror, lida melhor com o mundo, lidou melhor com a pandemia, né? Fala assim, eu sei que o mundo é cruel, que o mundo é injusto e que vai surgir ameaças de todo lugar, está tendo uma guerra começando agora estupidamente, então a gente sabe que o mundo é uma droga e todo mundo vai morrer, então o filme de terror, ele te traz pequenas satisfações de você ver, como você usou o termo, essas pequenas tragédias, essas mortes, essas injustiças, né? Eu acho que o terror, ele funciona muito quando você tem personagens por quem você está torcendo,
né? No próprio Meia-Noite Levarei Sua Alma, você fala assim, pô, a Terezinha era tão fofa, pô, o Antônio era um cara legal, né? Íntegro, bacana. Você não tá ali torcendo o Zé do Caixão mata todo mundo, o Zé do Caixão é um vilão, né? Então a gente se apega, seja lá qual for o filme de terror, a gente se apega muito ao sobrevivente, né? A gente tem empatia, só que a gente fala, vai morrer, ele vai morrer. E essas mortes, às vezes, são espetaculares, às vezes são doloridas, tal. Elas servem para a gente, como ser humano, né, e como espectador, ter pequenos contatos com essas experiências de morte que você vai viver uma única vez na vida, né? Mas o cinema vai te oferecendo esses pequenos dramas, né? O filme de zumbi que a gente vê a pessoa perdendo a individualidade, a humanidade, né? Vai perdendo, vai apodrecendo, virando um cadáver. Você fala, cara, como a morte é horrível, a morte não é agradável, a morte é horrenda, né? Então, quem é fã de filme de terror, e isso vale até para alguns realizadores, é muito medroso também. Porque se você não tem medo, você fala, pô, que filme besta, que filme banal. Mas você fica abalado, né? O medo está mexendo com você. Mas é sempre essa questão, a gente vai entrar na questão da violência real, mas o cinema é sempre o cinema de terror, ele é sempre o medo seguro. É como você andar de montanha-russa, né? Você vai cair naquele abismo da montanha-russa, vai gritar, mas você não vai morrer no final. Imagina uma montanha-russa que vai direto para o abismo. Quem que vai subir no carrinho, né? Você vai mergulhar no abismo e morrer. Então, o filme de terror é uma montanha-russa que vai te deixar sorrindo de alívio no final. Vocês podem ver filme de terror, às vezes até no meio você dá umas gargalhadas assim, que você fala, é aquele alívio de sobreviver. E uma das coisas que você falou assim, será que o ser humano, ele gosta o ser humano é podre, assim, nessa coisa, ele gosta dessa coisa. Ele tem coisas lindas na vida que, ao invés de você ver o nascimento de uma criança, alguma coisa, ele prefere ir no Datena assistir. O Datena dá muito mais ibope, né? Essa coisa desse terror aí que... Terror da sociedade. Então, é bem o que você falou, o ser humano gosta disso, entendeu? Desse terrorzão. Vamos para uma coisa mais técnica. O som e a fotografia, como eles ajudam nessa atmosfera dos filmes, assim? Como vocês acham que eles ajudam a chegar nesse sentimento que você falou, de explorar esse terror, esse medo, aflição? Posso falar de som, né? O som, eu trabalho com som há muitos anos, né? Então, assim, o som bem aplicado, o som, para você criar uma atmosfera dentro do terror, se você pega uma música harmoniosa, que você tem uma harmonia bacana, isso não vai te provocar. Agora, se eu pegar algo que seja desarmonioso, se eu pegar notas no teclado mesmo e começar a apertar qualquer nota, aquilo ali dá desarmonia, dá desconforto sonoro. Então, já temos um terror ali, né? Então, tudo que for desarmonioso no som, uma locução grunhida, uma coisa que não está harmoniosamente gostoso de você ouvir, já te causa uma repulsa, te causa algo que é desconfortável. Ou mesmo sons que você vai descobrindo, que você pega um serrote e você dá, sabe, que você pega um negócio de violino ali, sons que você nunca ouviu, né? E você vai ali, aquilo causa esse desconforto sonoro, né? Então, é a desarmonia, sem harmonia, sem acordes, sem nada, sem ser o gostoso. É mais aquela coisa mesmo, assim, sabe? De você bota os strings, aqueles violinos, e desarmonia. Mais agudo. Rapaz. Aí, fotografia? Eu diria que o som no terror, ele é mais determinante do que a imagem. Concordo. Sabe? É muito... Você pode fazer vários exercícios. Você pode pegar um filme, por exemplo, um filme que eu amo, Massacre da Serra Elétrica. Esse é um clássico. Ele tem imagens super violentas. Se você ficar assistindo sem som, você fala assim, que bagunça, né? Tem gente correndo para cá e para lá. Tal. E quando você coloca... não só a trilha sonora, mas o desenho de som. Às vezes vai ter um cara, vai esquartejar uma coisa... A câmera não está mostrando, mas tá aquele barulho, aquele rasgando o cadáver, você fala, meu Deus, que aflição. Outro exercício muito clássico para se fazer isso, assista Psicose sem som. Sem som. Quando a Janet Leigh está dirigindo, ela tá um tédio desgraçado, assim. Ela tá lá no volante, fica 5 minutos, cara, você fala, cara, isso não é nada.
a música é toda a perturbação Ambiência. mental. Ele é um filme extremamente expressionista, que o estado mental dela é comunicado pela música aflitiva. Você fala, cara, vai dar errado esse negócio, ela vai se dar mal, ela está dirigindo... Tensão crescendo. Entendeu? Né? Então, você cria uma atmosfera de suspense quase que insuportável. E o Mojica amava o desenho de som estridente, caótico, ele misturava realejo com bigorna, com um grito aleatório, de repente colocava lá um tico-tico no fubá no meio. Então ele era bem experimental até, e bem ousado, bem vanguardista até. Ele usava músicas de músicos da vanguarda eletrônica francesa da época. Nem tinha muita noção, mas ele ouvia aquilo. Cara, isso é muito bom. Influenciou diretamente. Então o som nos filmes do Mojica, inclusive ele tem uma fase mais experimental, que ele não é tão narrativo, que tem tanto o Ritual dos Sádicos quanto Delírios do Anormal, você fica hipnotizado mais pelo som do que pelas imagens. Uau. Só para finalizar, quer ver? Ó, Claro. o Psicose que você está falando, são mais de 50 cortes dentro daquela cena do banheiro, mais 70 movimentos de câmera, nada é mostrado, não mostra um furo, é mais a parte sonora mesmo que cria todo esse desenrolar. E o som das facadas foram feitas em um melão, Nossa. dentro de um melão mesmo, cravado no melão. Aquela técnica de Foley. ainda? Foley, isso, exatamente. técnica Foley, perfeito. Muito bom. E agora, falando de cultura popular brasileira, o nosso folclore, vocês apostariam que daria para fazer um bom filme com terror? Acham que o folclore brasileiro ele é explorado no cinema? Ou vocês acham que a gente está deixando de explorar a nossa própria cultura? Olha, como curiosidade, o último projeto que o Mojica deixou, que ele queria filmar, era o Corpo Seco, né? Que é cada local tem um folclore diferente. Ele era muito baseado lá lá em Minas, o Corpo Seco é um cara violento que matou a mãe, que o corpo dele não apodrece e tal. E ele queria filmar isso. Então, é uma espécie de folclore, né? A lenda urbana também, ela é muito interessante para a gente pensar. A gente tem muito a loira do banheiro, esse tipo de coisa. Mas, assim, de novo, eu vou apontar filmes que já existem, são pouco conhecidos, alguns eu adoro, mas, por exemplo, tem um filme de 1967, do Paulo Gil Soares, que era um assistente do Glauber Rocha, era um demonólogo, o cara era super interessado no sobrenatural. Ele fez um filme que tem um nome bem curioso, chama Proezas de Satanás na Vila de Levi Trás. Esse filme vocês encontram no YouTube. Eu acho o filme lindo, ele é muito cordel. Ele é muito cordel. Eu não dá tempo de contar muita coisa, mas é uma cidadezinha que o padre abandona a cidade e leva a Santa Padroeira junto, a cidade fica meio abandonada, um vilarejo. Aí isso é um convite a Satanás aparecer lá. Então chega o Satã ali e corrompe as pessoas, tal. É meio uma comédia fantástica, mas bem calcado no folclore. Eu amo esse filme. E eu acho que o cordel é muito mal aproveitado no cinema. Sim. É uma coisa que seria incrível. Mas tem, por exemplo, um filme chamado Pecado na Sacristia, do Miguel Borges, que era um cara do cinema novo, que ele tem Mãe d'Água, Mula Sem Cabeça, que mais que tem lá? Mas tem vários personagens do folclore, só que de um jeito meio... digamos assim, simbólico. Então, a Mula Sem Cabeça é uma mulher doida, né? Mas ele explora isso de uma maneira interessante. E mais recente... tem o Marvada Carne, do André Klotzel, né? Uma comédia fantástica que tem Curupira, tem um monte de figuras assim. Mas, infelizmente, tem um exemplo que eu não acho legal, que foi feito um filme chamado Curupira, o Demônio da Floresta, que um filme não é bom, mas isso é irrelevante. Mas já se criou uma polêmica, virou uma maior polêmica de Instagram, de Twitter, né? Aquelas coisas, o que está no Twitter e no Instagram não está no mundo real. Exato. Né? Mas os produtores do filme praticamente tiveram que pedir desculpa por terem feito o filme, porque falaram, estão corrompendo a nossa cultura, estão destruindo o nosso folclore e tal. Independente de avaliar se isso existe ou não, como que a gente faz com o Saci, por exemplo? A gente não pode fazer um Saci de terror? Teria um potencial. Só a travessura, né? Então, então a gente tem essas figuras, mas assim, tem que se entender no Brasil, na minha visão, que o filme de terror ele é um gênero próprio. Então você vai olhar a questão da distorção das religiões. Todo filme de terror vai distorcer, seja o catolicismo, seja o voodoo, seja o próprio satanismo, né? O cinema é uma fábrica de fantasias. Então, quando você está criando um Curupira, que é um demônio, o título que incomodou as pessoas. Mas ele não é um demônio, ele é um protetor da selva. Mas sim, né?
o cara vai invadir a mata, vai fazer as besteiras, o Curupira vai se vingar deles, né? E aí isso foi um exemplo de um filme que poderia romper essa barreira que você está falando. Olha, pô, vamos começar a olhar o nosso folclore. Mas além do filme não ser muito bom, ele tem uns equívocos ali bem flagrantes, ele foi cancelado, entendeu? Imediatamente, é um filme de 2, 3 anos atrás. Nossa, super recente. Super recente. E aí, ou seja, a gente podia encaminhar uma série de produções assim. Sim. Teve aquela série... Cidade Invisível, eu ia citar ela agora. Exatamente. Que tem esses personagens, né? Sim. E eu achei bem bacana, bem produzido, tecnológico e tudo mais. Mas eu, como um especialista para dizer, eu imaginava que não teria só essa produção recente, né? Porque Mas tem bastante... o que é importante eu mencionar é que o monstro mais popular, acredito que do folclore brasileiro, que não é exclusivamente brasileiro, mas do cinema brasileiro, é o lobisomem. Tem muito filme de lobisomem. Tem um filme de 1975 chamado Quem Tem Medo do Lobisomem, dirigido pelo Reginaldo Faria, estrelado por ele e pelo Stepan Necessinho. É maravilhoso esse filme. É um dos melhores filmes de lobisomem do mundo. E ele é super folclórico. Ele vai explicando o folclore do lobisomem. O sétimo filho, tal, né? E é muito bom, muito bom. Só que, de novo, é um filme de 1975 que não está circulando. Ó, assim, eu acho que o folclore, você fala assim, vamos supor, pegar Curupira, Mula Sem Cabeça, eu acredito que não. Mas hoje que está aí com tudo aí, que está arrebentando, é o ET de Varginha, que voltou com tudo e está vendendo aí, está com tudo e é algo nosso, né? Sim. O ET de Varginha que está... A prefeitura de Varginha ama o ET, né? Então é só conseguir uma lei municipal ali. Falando da sua pergunta, super atual. Está aí acontecendo, está hoje pela Globoplay aí, arrebentando. Milhões. Mas o público, ele enfrenta uma resistência muito grande. Por quê? O terror nacional enfrenta essa resistência popular. Aí é o grande segredo, né? Uma coisa que eu observo já há muito tempo, que eu acho bem triste, o preconceito em relação ao horror brasileiro começa com os fãs de filme de terror, entendeu? Então, ou seja, quem deveria estar consumindo isso... O cara vai assistir um filme da Indonésia, do México, da Espanha, da Turquia, mas não assiste brasileiro. Então, não tem como chamar de qualquer outra coisa a não ser preconceito. Mas Síndrome quem de vira-lata também? Pois é, mas assim, nem vê, né? E eu vejo que quem apoia o cinema brasileiro de horror é quem gosta do cinema brasileiro. Né? E se a gente for olhar, por exemplo, premiações, a gente vê vários filmes fantásticos brasileiros ganhando prêmios importantes. O Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida, ganhando prêmio do Murilo Benício, melhor ator. Né? As Boas Maneiras, com o filme do Lobisomem, também ganhando prêmios. A Anita Rocha da Silveira fez o Mate-me, por Favor, ganhou o festival, depois fez Medusa. Então, esses filmes, não só eles existem, como eles estão sendo premiados, eles estão sendo... tem filmes que estreiam no exterior primeiro. Tem um filme muito bom, cearense, chamado Clube dos Canibais, do Guto Parente. Antes de estrear no Brasil, eles já são em Blu-ray na Europa, né? E é um filme político e é um filme que tem aquilo que você fala, é o terror pelo terror. Tem machado, tem machadada. Cortando barato. Então, assim, tem esse cinema que aparece, né? O Enterre Seus Mortos, com o Selton Mello, é um filme, né, de grande visibilidade e tal. Mas aí a gente tem que entrar na casa da pessoa e apertar o play. Olha só. Porque o que falta para a pessoa ver? Porque você tem que ir lá, entrar nas plataformas e pesquisar? Tem, mas o filme está disponível. Tem muita coisa disponível. Então existe uma identidade própria no terror nacional ou a gente está buscando ela ainda? Existe e está buscando ainda. Agora você, Primati, você como um fã, você e a tua esposa que... a tua esposa é doutora, né, em terror, que estudou comigo mestrado. Eles são pesquisadores, estudam isso, né, vão atrás. E eu acredito que também, assim, o brasileiro, ele é muito preguiçoso em ver os filmes nacionais mesmo, de valorizar a obra nacional. Vai mais em cima dos filmes norte-americanos e outros, né, do que dar valor ao nosso. Como ele citou, mexicana. Isso. Até aquele dos zumbis lá, espanhol, eu esqueci o nome. De um prédio.
Ah, o REC. REC. esse Mas é. é muito bom o REC. É muito bom. Você O espanhol. você falou em provocações, eu lembrei que o Antônio Abujanra tinha um Sim. programa chamado Provocações, e um dos episódios clássicos é com o Mojica, tá no YouTube. Hoje chama Provoca. Eu citei o Marcelo Taz, chama Provoca. Ah, hoje. provoca. Eu lembrei do Provocações. Isso. E eu vou fazer uma provocação, que eu sempre faço provocação. Agora eu vou fazer ela ao vivo. O brasileiro elege o filme brasileiro do semestre que merece ser visto. Então, nesse momento, todo mundo... Ah, o Agente Secreto, Agente o Secreto. Loto Cinema. Um tempo atrás Ainda Estou Aqui, um pouquinho antes era um outro. Mas é muito pouco, gente. Bacurau. Assistir 2 filmes brasileiros por ano. É um por semestre. Muito pouco Né? mesmo. Então você vê a bilheteria do Agente Secreto, pô, é significativa, pô, foi super bem. Vê os outros filmes brasileiros. Junta tudo, vai dar 5 mil espectadores. Então o brasileiro precisa começar a ver o cinema. Não é só o Kleber Mendonça e o Walter Salles que sabe fazer cinema no Brasil, gente. Pelo amor de Deus. O cinema brasileiro, dessa galera que eu falei, mais um monte de gente, circula todos os principais festivais do mundo, o tempo todo. Né? A Alice Furtado fez um filme de zumbi em 2020, estreou no Festival de Cannes, né? O Sem Seu Sangue. E, então tem vários, eu podia ficar citando aqui dezenas e dezenas de filmes. A dificuldade, então, é na distribuição brasileira também. Mas aí, se eu falar assim, mas vamos pesquisar, descubro que o Sem Seu Sangue está disponível na Netflix. Ele estreou na Netflix. Aí a pessoa precisa ir lá, apertar play, gente. Entendeu? Então é muito difícil. Mas eu nunca ouvi falar nesse filme. Aí eu não sei o que dizer, entendeu? O trailer então você tá não lá. gosta de terror, você não gosta. Por exemplo, eu vejo em portais, UOL, G1, essas coisas. Vejo o trailer do filme novo da Anitta Rocha da Silveira. Por que eu vi essa notícia as pessoas não viram? É louco isso. Entendeu? Por que eu sei que a Gabriela Amaral Almeida refilmou o Quarto do Pânico agora e está disponível aí no... não lembro se é na Amazon Prime, no Telecine Play, não lembro. Então, assim, fiquem atentos às notícias, gente. Posso fazer uma provocação? Claro. Pessoal que está assistindo. O único monstro que existe de verdade, você sabia qual que é? O monstro verdadeiro. Existe vampiro, Frankenstein, lobisomem, esses são falsos. Mas o único que é verdadeiro é o zumbi. E é verdade isso. O zumbi, ele é um monstro que existiu de verdade. Ele surge no Haiti. Aqui no Brasil, nós tivemos a escravidão. E na escravidão, a gente tinha senzalas que colocavam os escravos. Já no Haiti, o que eles faziam? Eles pegavam os escravos, dopavam com o veneno do baiacu. Exatamente. Dopavam com o veneno do baiacu e colocavam, tipo, como se fossem nichos, assim, tipo, numa encosta de barro e enterrava a pessoa ali. Quando a pessoa, no dia seguinte, o escravo acordava para trabalhar, ele já acordava com aquela coloração verde, acordava meio tonto já, meio, tipo... E aquilo ali que era o zumbi. Foi puxado dali. Tem um O livro, livro, A Serpente e o Arco-Íris. A Serpente e o Arco-Íris. do- Que ele, esqueci o nome. Wade Davis, eu acho que é o Isso, Wade nome. Davis. Ele é um botânico que fez exatamente isso que ele falou. Ele foi para Haiti, frequentou ali uns rituais e ele foi recolhendo amostras. Aí ele viu qual que é o elemento em comum em todos os feitiços ali, o veneno do baiacu. O veneno do baiacu. E ele faz esse experimento com ele mesmo. Ele toma e sente aquela... Virou um filme de zumbi meio esquisito, que é A Maldição dos Mortos-Vivos, do Wes Craven, que criou o Freddy Krueger. É um clássico. Isso. Mas não foi muito bem recebido porque ele é muito sério, né? Ele tenta fazer a Isso. coisa ali mais realista. E a galera queria ver zumbi zumbi engraçado, digamos Sátira, assim. né? Os monstros, eles vão sendo criados por causa do medo da população. Quando surge a eletricidade, surge o Frankenstein. A AIDS volta o vampiro com tudo. Aí quando você tem, vamos supor, a Guerra Fria, o zumbi vem a milhão, né? Com as chuvas ácidas e que os zumbis brotam. Quando acaba a Guerra Fria, você tem o clipe praticamente do Michael Jackson ali, que, sabe, o zumbi volta, mas um zumbi debochado, um zumbi engraçado, né? Caricato. E tem uma coisa... Não, acabei me perdendo, que eu ia fazer uma intervenção, mas vamos seguir aí, senão... Seguindo. À meia-noite levarei a sua alma. O grande filme de Zé do Caixão, ele pode ser considerado, ele é considerado, o fundador do terror nacional. É um nome que ainda influencia nas produções do dia de hoje? Olha, objetivamente, é o primeiro filme de terror brasileiro, né? Porque o Mojica era tão genial, ou tão perspicaz, ou tão oportunista, que ele anunciou: vem aí o primeiro filme de terror nacional. Ele botou anúncio nas revistas, assim.
Na verdade, existe um filme antes, mas só para ficar registrado, chamado Alameda da Saudade 113, que é um filme perdido. 1937, se eu não me engano. Não. Esses daí eram mais antigos, mas eles eram meio indiretamente terror. Era comédia, comédia fantástica. Esse era um terror mesmo, inclusive baseado numa lenda urbana, que, contando bem rapidamente, na noite de carnaval, um rapaz fica dançando com uma moça, no dia seguinte vai visitá-la na casa dela. Não, minha filha morreu há 10 anos, né? E aí dá o endereço dela lá no cemitério. Então, esse é o Alameda da Saudade, de 1951. É muito antes da Meia-Noite Levarei Sua Alma, que é de 64. Só que é um filme para arqueólogo do cinema, como eu. Não é para o grande público. Não causou impacto nenhum. Foi feito em Santos. E aí, quando o Mujica faz A Meia-Noite Levarei Sua Alma, ele inaugura o horror brasileiro. Agora, quero voltar rapidinho. Eu falei que eu perdi o raciocínio naquela hora. Eu ia falar o que é importante do zumbi. O que é pior do que a morte? Você não morrer. Né? Então, o zumbi, ele lida com isso. Né? Então, a gente está acostumado com o filme de terror que vai lidar com o medo da morte. E se a gente não morrer? É o morto-vivo. É o escravizado que não tem descanso nem na morte. Né? Então, por isso que o zumbi funciona. Fechando esse parênteses, o Mujica, ele é uma espécie de... Espécie não, né? Ele é um guru do cinema de horror brasileiro. Então, todo mundo que faz cinema... seja o Marco Dutra, Rodrigo Aragão, Denison Ramalho, todo mundo adora o Mujica, porque ele é espioneiro, ele era uma pessoa adorável de conviver, né? Ele era um cara super gentil, super educado e tal. Mas, assim como a gente está falando que a galera cresce com o cinema de Hollywood, quem fez cinema no Brasil também. Né? Então, por exemplo, o Rodrigo Aragão, que é um cara importante do cinema, ele cresceu vendo filme do Sam Raimi, vendo filme do Peter Jackson, e não vendo Zé do Caixão. Né? Então, é difícil a gente apontar o Mujica sendo uma influência. Se assiste um filme, porra, cara, é a cara do Zé do Caixão. O cara aprendeu com ele. Né? Pode ser que agora, com os filmes disponíveis, a galera... Pô, quero fazer um filme estilo do Mujica, não estilo do Freddy Krueger. Mas mesmo com as experiências internacionais do Coffin Joe, você acha que não influenciou também esses grandes que tem hoje? Olha, ele é muito difícil de imitar. Porque aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, ele lida muito com a loucura. Então, ele começa a criar universos próprios. O que é fascinante no Zé do Caixão? Ele é um cara que ele quer ter o filho perfeito e ele procura a mulher ideal. E quando você está assistindo o filme, como você viu recentemente, você fala assim, pô, faz sentido, né? Pô, o cara é um super vilão, né? Ele é um cara que quer criar o filho perfeito. Não, ele é um doido, cara. Tanto que quem é a mulher ideal? É a namorada do melhor amigo. Ele não precisa sair procurando. Ele fala, a mulher ideal. Vai simplesmente roubar a namorada do amigo. Aí, contando já o final do filme, ele encontra uma moça aleatória no final. Essa pode ser a mulher ideal. Então, ele é tão maluco que você pensa que ele tem um plano mirabolante. Um objetivo, mas não. Não, ele é um doido, um cara que não é incapaz de viver em sociedade. Só que a direção do Mujica, ela é tão apaixonada, ela é tão intensa, ela te envolve na trama que você fala assim, pô, faz sentido o que esse cara está fazendo. Mas ele é um louco, né? E ele vai levando essa loucura em outras esferas, nos outros filmes. É muito difícil. Se o Mujica tivesse nascido nos Estados Unidos, hoje ele seria, assim, um dos maiores nomes porque, assim, até ele, uma vez ele falando comigo, ele chegou e ele falou que teve uma recepção que ele foi para os Estados Unidos e que ele tinha um fã-clube que ele não sabia. Que quando ele chegou, todo mundo... Coffin Joe, Coffin Joe, Coffin Joe. Coffin Joe, Coffin Joe. Coffin Joe, sabe? Até ele falou, inacreditável. Lá, ele era mais valorizado do que aqui mesmo, sabe? No Brasil, das pessoas assistirem o filme dele, né? Então, assim, até eu falei, nossa, que legal vocês fazerem essa coisa, né? Trazerem o Mujica, o Zé do Caixão, tudo. Tema central. E vocês acham que o grande público da internet, eles estão agora com essa demanda do true crime, né? Que é aquele terror sem romantismo, mais visceral, aquela mostra da vida real, sem final feliz. E aí, vocês acham que essa demanda tá bem aplicada? A gente tem isso no Brasil? O true crime. É isso mais ou menos o que o Rodrigo falou, de trazer o Cidade Alerta. É isso aí, o Cidade Alerta. Trazer o Cidade Alerta pra ficção. Olha aqui na tela, aqui, acabou. Olha que mania, compare o filme, olha, absurdo. Eu particularmente só assisto ficção. Então, por exemplo, teve a série lá da Elise Matsunaga, que, aliás, eu acho que rende um ótimo filme de terror, porque ele é bem macabro.
teve essas séries, eu não assisto. Documental. Documental. Então, mas eu assisti, por exemplo, o filme do Maníaco do Parque, assisti o da Richthofen ali para ficar por dentro. Então, a ficção, mesmo baseada em realidade, me interessa pela dramaturgia ali. Mas é uma reflexão que, por exemplo, eu tenho muito com a minha esposa, ela fala muito isso. Por que, por exemplo, o Chico Picadinho, que tem um excelente filme de true crime, se a gente puder chamar assim, chamado Ato de Violência, com Nuno Leal Maia. Nossa. É maravilhoso esse Ato de filme. Violência. Um filme seco, totalmente misantropo, assim. Você sai do filme, né? Aversão ao ser humano. Você vê o lixo que o ser humano é. Ele, não estou minimizando, gente, pelo amor de Deus, mas ele matou 2 mulheres. Ele matou uma mulher em 1966. Foi preso, ficou preso 10 anos, saiu. Quando ele foi solto, ele foi lá e matou outra mulher. Na essência os caras dele. falam, cara, ele tá preso até hoje, tá vivo. Tá. O Chico Picadinho tá vivo até hoje. E a mala dele tá lá, para quem quiser ver a mala dele, tá lá na USP. Lá no, a mala dele tá lá, no Museu do Crime. E você pode entrar no Museu do Crime, lá na Polícia Civil, tá a mala dele lá. E aí, a reflexão que a gente tava fazendo, eu com a minha esposa, a Beatriz Saldanha, cara, a gente vê crimes mais grotescos do que esse no noticiário, hoje em dia. E eles não viram, não tem esse impacto. Então, até isso eu acho doentio. O que faz um crime ser famoso, o que faz um crime não ser famoso? Porque a Richthofen é tão famosa, sendo que tem crimes absurdos, assim, que eu prefiro nem dar exemplos. Escabrosos. E você fala, cara, olha a notícia que eu li hoje, entendeu? Então, a gente tem muito crime assim. Isso... eu não tenho uma resposta muito boa, porque eu acho meio estranho esse fascínio pelo true crime. O americano, né, o estadunidense, ele tem um fascínio por assassinos em série que o brasileiro torço que não tenha, que é você usar camiseta do Ted Bundy e fazer tatuagem do Charles Manson e esse fascínio. Eu acho que é porque é uma cultura que é totalmente calcada em bandidos, né? Mas o brasileiro tem, já tá tendo. Já tá acontecendo já. Mas eu não vi ninguém com a camiseta do Maníaco do Parque, espero não ver. Não, mas se você entrar no Instagram dos cravinhos, tá lá as meninas, nossa, que lindo, como você é lindo. Isso o Maníaco do Parque recebeu 2.000 cartas de amor. Isso, o Chico Estrela recebeu. Isso é uma patologia, né? Mas eu quero defender, né? Não constitucionalmente, assim, mas eu quero defender a ideia de que o fã de terror, ele não é o cara que tem fascínio por ficar viciado em violência. Por exemplo, um cara do crime organizado não vai assistir filme de terror. Não. Porque o que o cara pratica e a total desprezo que os caras têm pelo ser humano, vai assistir um Chuck e fala, cara, filme idiota, filme bobo. Né? Então, existe a ideia do terror de fantasia ficcional, né? Mas o fascínio por crime real, eu acho que está numa outra esfera. E cometer o crime, então, nem se fala. Senhores, nosso tempo é bem curto. Eu vou fazer uma última pergunta e a gente vai para as considerações finais. Tá certo. Vocês acham que tem espaço para animações de terror no cenário atual? Desenhos, animações, bastante coisa bacana. Já que a gente está no Zé do Caixão, tem um que inclusive está aqui. Eu trouxe esse catálogo para mostrar, uma mostra que eu organizei no ano passado na Caixa Cultural do Rio de Janeiro. Infelizmente só foi no Rio de Janeiro, queria que circulasse, né? Que é a produção contemporânea de terror. E tem aqui a Lasanha Assassina, né? Da Lei Macchado, é uma animação que o Zé do Caixão participa, tem a voz do Mojica, e ele participa ali dublando. O próprio personagem Zé do Caixão é uma lasanha assassina, é uma animação engraçadinha, assim, cômica, mas dentro do imaginário do terror. Né? Mas é bem pouca coisa. Mas sempre, teve Maurício de Souza, teve o Penadinho, a turminha dele. Aí depois, hoje as crianças adoram, que é a Draculaura, tem a Ulf, que são os mesmos, a Frank, são sempre os mesmos os personagens. Que seria tipo Drácula, o Penadinho também, a mesma coisa. Tá sempre aí pra criançada. Eu acho que é uma onda. Vai e volta, os mesmos personagens, vai e volta. A Turma do Arrepio tá voltando, né? Isso, a Turma do Arrepio também. Bastante apelo aí. Teve, inclusive, uma adaptação do Astronauta, do Maurício de Souza, que ela traz essa coisa do suspense alienígena também, que é bem legal, né? Que é uma graphic novel. Exato, uma graphic novel bem legal. Mas a animação, ela existe no Brasil, ela é premiada, né? Em Annecy, por exemplo, o maior festival de animação do mundo. Mas, assim, ainda é muito precário, né? Precário. No Brasil Eu quero, inclusive, só soltar um destaque aqui, que eu tenho um
como um livro, né? O Diabo e Eu, que é a história do Robert Johnson, do blues. Eu amo Robert Johnson. É meu ótimo, Deus. da editora Mimo. Eu tenho ele, eu nem trouxe, eu devia ter trazido, ele é Nossa, ótimo. eu Ele não adoro, tem adoro. quase diálogos, mas é todo a sequência de fatos do que aconteceu, da invocação do diabo, e ele voltar como um bluseirão. Fora que a arte é maravilhosa nele. Nossa, eu Fica adoro, a dica aí pra você, amiguinho, o Diabo e Aproveita eu. e emenda Pecadores, quem não viu ainda, que tem ali uma referência a Robert Johnson. Exatamente, bem parecido mesmo. Bom, e para encerrar aqui, a gente tinha mais questões, mas o nosso tempo é curto. Nos encaminhamos para o fim desse episódio e vocês queriam enaltecer mais alguma coisa, bem brevemente? Rapidez. Olha, Zé do Caixão, cara, você foi um cara nota 1000, a filha dele tá aí, né? Ele teve 7 filhos. E dizer da luta dele, eu lembro que, só pra vocês verem, era um cara guerreirão. Eu lembro que eu era músico, tocava, e eu tocava nas festas dele. E ele tinha uma trupe de teatro, e as meninas faziam teatro e depois saíam vendendo cartelinha de bingo para poder fazer o próximo filme dele, para poder arrecadar dinheiro para fazer o filme. Olha a luta desse homem, cara. Ralou. É um cara, maravilhoso. E aí, Carlão? Incrível. Não, só quero dizer o seguinte, quem tá assistindo, se gostou, pede pra gente voltar aqui pra parte 2, né? claro, pô. Sim, Papo em Cartaz, parte 2, quem sabe? Por que não? Mais uma vez, muito obrigado. E quem quiser encontrá-los nas redes sociais, é a hora de deixar a divulgação do Instagram, dos arrobas e tudo mais. O Instagram é meu nome, Carlos Primati, tudo junto, @Carlos Primati, e eu devo anunciar em breve uma plataforma de cursos Tá online. aqui na sua tela, aqui, ó, o arroba. Uma plataforma de cursos online que, entre outras coisas, fala de horror brasileiro. Aí falo por horas e horas e horas. E aí, Edu? O meu é LinkedIn, no LinkedIn é Rodrigo Rodrigo. Matisquei, tá ali, dica de profissional para profissional de audiovisual. Agradecer vocês a todos, olha que primor que vocês fizeram, todos, a turma toda, gente, vocês estão de parabéns, uma equipe maravilhosa, vocês são lindos, 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 aqui, ó, presentaço. Não sabia que Maravilhoso. tinha meu nome. Aqui, ó, Desculpa. olha que Produção primor, ó. caprichosa, primorosa. Só primorosa. que eu tava vendo Papo em Cartaz e o dele é André Machado. Muito bom. Pô, que demais. Mais uma vez, muito obrigado, senhores, participação no episódio de hoje. Tivemos ilustríssimos convidados. Mas além do fim do nosso episódio, você, caro espectador, você tiver vontade de conhecer e entender mais sobre acessibilidade no audiovisual, continua no Abrigo Digital, que logo, logo começa a próxima transmissão. Esse é o Papo em Cartaz. Eu me chamo André Machado, espero que tenham gostado e até breve. E antes de finalizarmos, o Mojica deixou aqui um recado. Faça-me o favor, se você passar pelo céu, dê os meus cumprimentos aos anjos. Mas se você, por um acaso, for para o inferno, dê ao diabo o meu endereço. Até lá. Tchau. Muito obrigado.